Se liga só, ó, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas de você conseguir ganhar R$100 ou mais. Ficou curioso? Então olha só, acompanha o Mago nesse vídeo que você vai gostar do que eu tenho para te mostrar. Para você que não me conhece, ó, eu sou Igor Rodrigues, eu estou no mercado há 20 anos e fui eu o fundador de todas essas salas ao vivo do Brasil. Fui o primeiro cara, lá em 2005, a abrir uma sala e mostrar eu operando ao vivo. Eu ensinei boa parte de toda essa galera que dá aula hoje. A gente vai falar sobre 4 modelos operacionais. 2 deles, trade de tendência, e 2 deles, trades de momento. O que é a diferença? Trade de momento, pessoal, a gente não precisa contar com que o mercado faça tendência, que ele faça grandes deslocamentos de preço. Já os trades de tendência, é necessário que a gente precise acertar a direção do mercado. Essas são as 2 principais diferenças. O trader, ele vai precisar formatar uma caixa de ferramentas e, baseado em como o mercado está se apresentando para ele, ele vai aplicar essas ferramentas. Hoje, esses 4 setups formam cerca de 98% da minha forma de operar e eu estou passando aqui para vocês hoje. O primeiro modelo operacional é o trade de venda da retração do dia, ou retração de 15 minutos, ou média de 15 minutos para você que já me acompanha e ouve as minhas lives. Pensa o seguinte, o mercado fez uma movimentação para baixo ou para cima durante as primeiras 3 horas de mercado. Vai abrir o Dow Jones e você tem a direção dada pela perna de tendência que o mercado fez. Na volta, Elliott fez uma coisa muito importante para a gente. Ele detalhou que entre 75% das vezes, o mercado vai parar entre 50% e 61,8% da retração. Isso gera uma acertabilidade para a gente muito grande, um ponto muito valioso no gráfico, assim como vocês estão vendo no vídeo. Qual que é a regra? Eu vou pegar, vejo a abertura, vejo o preço atual, vou olhar a máxima do dia e mínima do dia. Se eu conseguir identificar que o mercado fez uma perna de tendência de baixa, eu vou pegar da mínima para a máxima e puxar uma retração. Ao puxar essa retração, o mercado está me sinalizando ali com uma ferramenta simples, que é o Fibonacci, uma região onde 75% das vezes, se o mercado for continuar em tendência de baixa, o mercado vai parar por ali. Isso foi um estudo que Elliott fez e é algo que eu percebi e tenho tirado muito proveito disso. Prestem atenção, a ideia básica desse trade é vender na região e tirar o stop da região. Perceba que eu vou colocar 3 contratos para vender e vou colocar o meu stop 165 pontos acima disso. 3 contratos, 165 pontos de stop é o equivalente a R$100 de stop para essa operação. Ou seja, caso ela dê errado, eu perco R$100. Conforme o trade vai transcorrendo, eu consigo ver algumas mudanças de comportamento, coisas que precisam acontecer para que o preço queira verdadeiramente cair. Conforme essas coisas vão acontecendo, eu tenho várias opções. No caso aí, eu estou deixando o trade correr para vocês verem é o seguinte, qual que é a grande mágica desse trade aí? Como eu estou focando na retração do dia, eu tenho a mesma amplitude sugerida de deslocamento se eu acertar a direção. Como eu foco numa movimentação grande, o meu resultado também é grande. Isso permite que eu aposte pequeno e ganhe grande o tempo todo. Ou seja, vocês vão perceber que o resultado final desse trade é cerca de 8 vezes mais do que quanto eu estou arriscando. Isso vai fazer com que vocês possam passar por um período de aprendizado e vocês evoluam durante o crescimento de vocês. Percebam que, conforme eu vendi, eu pude ajustar meu stop, eu tinha a opção de fazer parciais, eu tinha a opção de aumentar a minha mão, conforme o mercado vai sugerindo que ele está vindo ao meu favor, e eu poderia ter ganho ainda mais. De maneira geral, eu quis deixar dessa maneira para vocês entenderem que o grande macete desse setup é vocês observarem uma região importante gerada dentro do dia e o foco é o alvo do movimento. Por quê? Porque ele vai permitir que você não seja o cara que precisa acertar 80%, 90% do tempo. Se você acertar 40%, 50% do tempo as suas operações, você já vai sair ganhando dinheiro. Por quê? Sempre que você acertar o alvo eminente, ele é muitas vezes maior
do que o que a gente está arriscando no início. A maior força desse setup é você pegar um mercado em tendência nos tempos gráficos grandes, gráfico diário, semanal e mensal. Por quê? Porque sempre que o mercado voltar à tendência primária, ele tende a replicar os movimentos em tamanho e proporção em relação ao movimento anterior. Isso é extremamente relevante para quem quer fazer dinheiro, porque é em cima desses movimentos que você vai conseguir alavancar ainda mais a sua posição e sem a necessidade de tomar risco. Já o seu ponto fraco é quando o mercado fica lateral. Por quê? Porque você fica esperando uma grande movimentação, muitas vezes o mercado cai 200, 300 pontos e a gente não vai fechar. Então é preciso trabalhar a cabeça em cima desse setup para que você entenda que uma coisa é acertar a direção e outra coisa é o mercado entrar em consolidação. Normalmente, o que eu faço? Eu entro com uma mão um pouco maior, pleiteando um parcial, guardo parte do dinheiro quando eu acerto e depois, caso eu erre e o mercado não entre em tendência, ele volte dentro da consolidação, eu stop no zero aquela posição inicial. O outro trade na modalidade tendência, onde eu preciso acertar a direção, é o trade da retração da vela de 60 minutos. Pensem o seguinte, o cenário é o mesmo. Apenas que eu espero a primeira hora do mercado, muitas vezes ele não chegou na retração do dia, mas eu tô crente que o mercado vai cair ou que ele vai subir. Ele fechando a primeira vela negativa ou positiva, eu vou puxar a retração e medir a correção do movimento entre 50% e 61,8% do movimento. Eu vou posicionar minha venda ou minha compra nessa região e colocar o stop muito próximo do rompimento dessa vela. Por quê? Porque a mudança de comportamento dessa vela significa que eu estou errado. E, novamente, nós vamos ver que quando nós acertamos, o movimento vai deslocar 7 vezes, 8 vezes, 6 vezes em relação ao que a gente está arriscando. Novamente, a gente está usando aí 165 pontos com 3 contratos. Ou seja, eu estou arriscando R$100 por operação. Façam conta aí vocês. Vocês poderiam ter entrado com um, seria R$33 de stop. O lucro que deu 700, divide por 3. Seria 200 e poucos reais com um único contrato. Então pensa, você que está começando, você que não tem tanta grana, é uma maneira de você ver o mercado e fazer operações mais cirúrgicas, onde o próprio mercado está sinalizando o que vai ocorrer. Basicamente, é apostar no estudo que Elliott fez, baseado em quando o mercado sinaliza uma perna de tendência, na sua correção, o mercado 75% das vezes ele vai corrigir entre 50% e 61,8% do movimento anterior. Com essa informação, ele gera uma região extremamente relevante. É válido lembrar, é de bom grado que você tenha o contexto de mercado, que você tenha uma visão mais macro, uma certa experiência, para que você vá operando sem abrir o mercado de ações, sem abrir o nosso mercado ali, o americano, o Dow Jones, as ADRs. Por quê? Porque isso faz total diferença. Então, a ideia é que você entenda e compreenda as possibilidades. Comecem a observar como o mercado se comporta quando ele faz uma vela negativa de 60 minutos ou como ele faz quando ele faz uma vela de 60 minutos positiva. Pontos fortes e pontos fracos desse setup. Ele tem uma movimentação, normalmente, que ela vai ser interrompida assim que o mercado fizer uma máxima de vela de 60 minutos contra a venda ou uma mínima de 60 minutos contra a compra. O que eu quero dizer? Como a gente está falando de um tempo intraday, esse trade ele é finito. Pode acontecer de ter um dia com 9 velas caindo ou 9 velas subindo, mas normalmente ele vai quebrar o padrão durante o dia, já que 80% a 90% dos dias o mercado faz a sua perna de tendência e depois ele faz a sua perna de correção. Pontos fortes. Para quem faz day trade, faz você primeiro esperar o mercado ditar a direção, fazendo com que você não clique a esmo, por nada. Então o mercado sinaliza para onde ele quer ir, se é para cima ou para baixo, ele te dá a referência para que depois você tome um partido do mercado. E aí a regra é a mesma,
comprar ou vender na retração de 50% ou 61,8%, e o sensato é colocar stop na vela de 60 minutos que está fechada, positiva ou negativa. Essa regra é primordial. Nesses dois cenários que a gente acabou de comentar, eu acabo fazendo muito as minhas operações de manejo por entender que aqueles 75% de chance que o preço para ali vai gerar briga e eu consigo montar as minhas operações muito bem nessa região. Agora a gente vai falar dos setups de momento, que muitas vezes é o seguinte: eu cheguei em casa, tô chegando agora, o que tem? Já passou o trade de retração do dia, já passou o trade de retração de 60 minutos, quero operar, eu tô vendo uma oportunidade, mas aonde é o filé mignon da coisa? Trade de scalp na vela de 60 minutos. Repare, o mercado tem que estar rápido para eu ter maior acertabilidade. Outra coisa, o meu foco é a continuidade do movimento de 60 minutos, ou seja, o mercado se movimenta em tamanho e proporção, eu estou de olho na amplitude da minha vela que fechou, imaginando que a próxima, superando a máxima ou perdendo a mínima, vai gerar um deslocamento do tamanho ao anterior no mínimo. Agora, o trade de scalp de 60 minutos, ele é um trade que ele vai andar cerca de 200 pontos quando o mercado está rápido, permitindo que eu muitas vezes consiga trocar R$100 de loss por R$100 de ganho em poucos segundos. Essa é a grande vantagem. O trade de scalp na vela de 60 minutos é um trade explosivo. Por quê? Prestem atenção no que eu vou falar. O mercado sinaliza a continuidade e ele gera uma coisa no mercado que é assim, ele vai gerar um padrão de unidade. O que é isso? Quando a gente tem uma vela de 60 minutos, duas, e o mercado está trocando lote, comprador, vendedor, e elas estão acumulando, as pessoas estão tomando risco. Então o comprador compra, vendedor vende. Ao perder a mínima de uma vela de 60 ou superar uma máxima, como vocês estão vendo aí no exemplo, vocês vão perceber que ali é um momento onde, a partir de agora, tanto o comprador quanto o vendedor fazem a mesma coisa. Por quê? O comprador compra mais porque ele está muito bem colocado durante o dia. E o vendedor, como já passou algumas horas do dia e o mercado está sugerindo subir, ele passa agora a ter que estopar, fazendo com que o interesse dele e o do comprador sejam o mesmo, fazendo com que o preço desloque muito mais facilmente a favor da compra no caso. Esse mesmo cenário ele pode ser observado nas velas negativas, quando o trade é de baixa. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês comecem a observar esses pontos importantes. Retração do dia, retração da vela de 60 minutos, perda da mínima, superação da máxima de 60. São os pontos principais onde eu tenho bastante coragem de pôr lote, realizar minha entrada, fazer os meus parciais e, muitas vezes, ganhar um dinheiro em poucos segundos ou até mesmo segurar o trade para pegar grandes movimentações. Esse trade de scalp é uma das ferramentas que eu tenho para quando o mercado está meio indeciso, está num ponto que eu não consigo compreender, ou eu estou com metade do financeiro do dia que eu quero e eu vou tomar um risco na sugestão da continuidade do mercado pelos 60 minutos, usando o próprio dinheiro do mercado. Agora, eu vou falar de um setup que nem todo mundo deve querer fazer num primeiro momento. Por quê? Porque ele requer ainda mais experiência por se tratar de operar a continuidade do gráfico de 1 minuto. Vocês já ouviram falar, aqui no canal mesmo, tem um vídeo meu falando sobre médias móveis. Se vocês procurarem aí, vocês vão saber exatamente a configuração das médias móveis que eu estou utilizando no gráfico. Neste gráfico, a gente está usando aí a média de 21 e 42 exponencial, e perceba, o mercado já fez um movimento de perna de tendência, teste de fundo, rompimento de topo. Então meio que eu estou atrasado e eu perdi o trem. E eu preciso entrar para participar, eu tenho que comprar o bilhete para eu participar. Aonde eu vou comprar se o mercado já andou, já não está mais na retração da vela de 60, já não está mais na retração da vela do dia? Cara, aonde que eu vou entrar? Média móvel de 1 minuto, sendo o suporte natural do preço. O preço caminha acima da média e ele vai fazer longe da média, volta para a média. Como a gente está falando de uma compra, preço acima da média, volta na média, pinga na média, repete, estoura o topo, vai em continuidade.
Se o preço estivesse abaixo da média, o comportamento seria o mesmo, porém com a expectativa que o mercado cairia. Longe da média, volta na média. Bate na média, volta a cair, rompe fundo, tendência e tudo mais. É um trade onde eu aposto na continuidade do mercado e eu perdi a entrada inicial. Pensa da seguinte maneira, se eu observar isso como caixa de ferramentas, eu tenho várias maneiras. Eu posso já estar vendido, eu posso já ter realizado um parcial e agora eu quero voltar para a operação, eu quero aumentar minha posição. Aonde que eu vou aumentar? Na média de 1 minuto, apostando na continuidade. Para que esse setup tenha um grande valor, pessoal, eu preciso ter a expectativa que o mercado ainda tem grande deslocamento a fazer. Então, assim, qual que é o ponto forte disso? Toda vez que o mercado sai numa grande tendência, muito provavelmente eu só vou ter oportunidade nas médias de 1 minuto. E qual é o ponto fraco disso? Se você não estiver operando o mercado direcional, a média de 1, ela muda de opinião muito rápido. Então, você não vai ter várias oportunidades para comprar e subir, comprar e subir, comprar e subir. Somente em grandes tendências. Então, como dica, eu vou deixar aqui para vocês. Quer operar no minuto? Você tem que procurar pegar, no máximo, o primeiro e o segundo toque após a definição do mercado. Por quê? A partir do terceiro, do quarto, começa a aumentar ainda mais a questão do 1 minuto poder mudar de opinião. Qual que é a ideia? A gente precisa ser cirúrgico. Se eu entrar em todos os pontos, eu vou ficar enxugando o gelo o dia inteiro e acaba que o dinheiro não vai vir, tá ok? Novamente eu quero lembrar vocês, tudo que foi feito aqui foi feito num modo replay, ou seja, eu já tinha a ideia do que tinha acontecido e eu fui buscar os melhores cenários para que ficasse claro a explicação. Agora, você aí de casa, tenta entender. A gente está falando de poder ganhar R$100 e tem que arriscar R$100. Mas nada impede de você querer começar arriscando 33 e aí o seu ganho seria dividido por 3 ali. Pensem da seguinte maneira, o pior cenário aí foi um ganho de R$150, ou seja, você estava arriscando 33 para ganhar 50 e poucos reais. Agora, em inúmeras vezes, vocês vão ver grandes deslocamentos onde R$33 pode virar 210, 240, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes mais. Basta você entender qual é a maneira de interagir com o mercado. E aí eu vou te falar uma coisa por experiência. Após 20 anos, o que vai diferir o bom trader do mau trader é aquele cara que está focado em entender o comportamento do porquê está acontecendo o que a gente está vendo. A nossa interpretação sobre como o mercado está se apresentando e a minha percepção de qual é a situação que ele está me mostrando agora é muito baseado em tempo. Eu preciso ter visto bastante tempo de tela para eu cada vez mais tomar decisões melhores. Isso faz total diferença na vida de um trade. E para finalizar, esses modos operacionais, eles têm que fazer uma junção de uma caixa de ferramentas para que você, independente de como o mercado está se apresentando para você, você consiga tirar proveito. Então não foque no desenvolvimento de um único modelo. Entenda o racional. Você tem a retração do dia, a retração da vela de 60, você tem um scalp, que é um trade de alavancagem, de explosão, e um trade de continuidade. Com essas 4 dicas, vocês vão ter em suas mãos a possibilidade de montar a sua própria caixa de ferramentas. Observem os 4 e vão se especializando um a um, detalhe por detalhe, você observando qual é a percepção que o mercado está te dando, o porquê que esse trade deu certo, aquele deu errado, o que tinha antecedendo aquele movimento ali. Ao longo desses 20 anos, foram esses os setups, esses os modelos operacionais que eu abstraí do mercado. São comportamentos corriqueiros que acontecem o tempo todo. E eles fizeram eu mudar de vida. Eles foram, ao longo do tempo, me dando a chance de dar um passo acima do outro, ir mais à frente do outro. Mas foram com essas 4 visões aí que eu comecei a tirar proveito do mercado e conseguir obter lucro.
O day trade ele acabou mudando minha vida, porém não é de uma maneira simples, boba, é algo muito meticuloso, é muito detalhe para que você, de bate-pronto, aplique tudo de uma vez. Então, para você que está começando, você que quer seguir, tenta pensar da seguinte maneira: eu estou na busca da caixa de ferramentas. E esses 4 setups, esses 4 modelos, formam a sua caixa de ferramentas. Independente se lá na frente você vai estar operando igual a mim ou não, tá certo? Pensa o seguinte: eu tenho dezenas de alunos na MagoLab, dentro do portal, dentro das salas Primes, que hoje aplicam da maneira como eles veem o mercado, esses cenários, e eles estão conseguindo tirar proveito do mercado, estão conseguindo evoluir pela sua própria capacidade. Então, assim, se eu fosse deixar uma dica para vocês aqui, comecem a focar no que foi dito nesse vídeo, mas sem querer abstrair dinheiro no primeiro momento. Pratiquem a visualização na conta simulação e tentem entender o porquê que esse trade deu certo, aquele deu errado. Anotem qual é o horário que deu certo, se estava com o Dow Jones aberto, o mercado de ações aberto, a DR acompanhando, sim ou não, para que você possa agora ainda mais qualificar em qual trade você entra, em qual trade você não vai entrar. Porque é isso que vai fazer a diferença para você, é isso que vai fazer você um trader de sucesso. Eu quero deixar aqui registrado para vocês, a gente tem o portal MagoLab, que dentro dele tem todos os cursos, das técnicas que a gente apresentou aqui e de tudo que você precisa para você poder construir a sua jornada dentro do mercado financeiro como um trader, como um investidor. Se você tem o objetivo de aprender, se você tem real interesse em trilhar uma carreira no mercado financeiro, fazendo a tomada de decisão com os pés no chão, sem ilusionismo, sem falsas promessas, a MagoLab pode te atender de uma maneira como nunca ninguém vai fazer no Brasil. Porque a gente é de verdade e a gente aguarda você. Tá bom? Fiquem aí. Muito obrigado pela audiência. Aguardo vocês aí na sala da MagoLab.